Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Dos livros da Bíblia, um dos que eu mais gosto é o livro dos Salmos. Quando a gente pensa aí nesse livro, que contém cânticos de adoração, foram compostos aí ao longo da história, do povo de Israel. É um livro belíssimo, Nós vemos aí que os salmistas, ao compor os salmos, eles falavam aí das suas experiências, ou da experiência do povo, do seu povo. Mostra aí a visão que eles tinham acerca de Deus, as expressões de louvor, de súplica, lamentações, a pedidos de perdão, a desabafos, aqueles gritos de socorro. E é um livro belo, é um livro belo. E hoje, quando eu acordei, Natal tem chovido muito, então passou a madrugada chovendo, amanheceu hoje com muita chuva mesmo. Mas eu acordei de manhã e não pensei em outra coisa senão ir à casa de Deus, ir ao templo. A despeito aí do dilúvio que caía em Natal, eu fui, acordei e fui para a igreja, cultuar ao Senhor. E no caminho, eu pensei exatamente em um salmo, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E eu que havia pensado em falar hoje sobre um texto do Apocalipse, e eu vou falar sobre o Salmo 84 nessa noite, sobre a motivação, o que nos move, o que nos leva a ir ao templo, baseado aí na experiência do salmista. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura do Salmo 84, que nos diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Eu fiz a leitura de todo o Salmo 84, Então,
Quando você olha aqui para o Salmo 84, né, o que o salmista deseja? Quando você faz a leitura, o que você pensa e o que o salmista deseja, né? Quando ele expressa, quando ele declara, né? Quando ele faz essa declaração do Salmo 84. Se você leu com atenção, você percebe que o salmista mais deseja, o que ele anseia, é estar mais perto, cada vez mais perto de Deus. No Salmo, ele vai utilizar isso, ele vai nos mostrar isso, né, através de palavras que ele coloca. Ele vai utilizar aí o templo, ele vai utilizar átrios e ele vai utilizar altares. Templo, átrios e altares. E o que o templo representava? Né? O que o templo representava para o povo judeu, para o povo de Israel? Era a presença de Deus com eles. Era aquela figura, né, aquele lugar que representava aí comunhão do povo com Deus, Deus no meio do povo. Ele anela aí por estar nos tabernáculos. Ele anela aí por estar nos átrios. Então você vê aqui a composição desse templo na cabeça aí do salmista, a visão, né, do lugar da presença de Deus. Ele quer estar aí nos tabernáculos, ele quer estar aí nos átrios do Senhor. Ele deseja aí frequentar os altares no templo de Deus. Então você percebe aqui que o salmista, ele deseja estar neste lugar. Pela construção bonita, pelo lugar agradável de cadeiras confortáveis. Não. Ele deseja estar nesse lugar, porque é nesse lugar que o que impulsiona ele estar lá, a vir ao templo, é adorar o Deus cuja presença está naquele lugar. É para adorar o Deus que o povo adora de forma comunitária. É por isso que ele deseja estar lá, para adorar juntamente com o povo, o Senhor. É isso que o impulsiona a estar ali. É isso que o impulsiona a ir ao templo. Adorar o Deus cuja presença se faz naquele lugar. Agora pense agora aí. O que leva você a ir ao templo? O que faz você sair de casa e dirigir-se até aquele lugar? Agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Por que você fica em casa? Por que não há o desejo? Por que não há a sede de estar no lugar
da adoração comunitária. Nós precisamos ter o desejo de estar naquele lugar, não porque temos um cargo, não porque temos algo a fazer, mas porque desejamos adorar ao Senhor que se faz presente naquele lugar de forma comunitária. Porque ali é a casa do Pai. E se você não tem tido esse desejo, peça ao Senhor que visite o seu coração. Louvor ao Senhor, adoração ao Senhor. É isso que a gente faz aqui e vai continuar na eternidade. É a igreja de forma comunitária. E aí, olhando para o Salmo, que nós estamos fazendo a leitura, ele vai dizer: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. A adoração ao Senhor começa aqui e caminha em rumo à eternidade. E aí o que o salmista, que vai ao templo adorar, como é que ele vê o Senhor? Os salmos, nos mostram a visão que o salmista tinha de Deus, que o povo tinha de Deus. Então, como é que ele vê o Senhor? Se você olhar o verso 11, ele vai dizer: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quando a gente olha para esse salmo, a gente percebe que o salmista ele vê o Senhor como um sol e escudo. Ele vê o Senhor como aquele que dá graça e glória ao povo. Deus nos concede graça. O Senhor Deus é, nas nossas vidas, sol e escudo. Você já pensou nisso? O Senhor como um sol e escudo. Aquele que te aquece, te protege, aquele que dá à sua vida graça. Nós servimos a um Deus que é o Deus de toda graça. E ainda Ele dá uma graça gloriosa sobre a sua vida. Ele nos concedeu isso, da sua graça. Bom, mas eu estou falando aqui do final, do Salmo. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês, nessa noite. O salmista, ele anela estar com Deus, ele vê que Deus é aquele que dá força, que vai dar força ao seu povo. Ele vai dizer aí, verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, Deus que dá força ao seu povo. E aí ele vai dizer das dificuldades pelas quais nós podemos passar. Ele vai dizer, olha, o Deus que reconhece o Senhor, o povo que reconhece o Senhor, Deus, melhor dizendo, aquele homem que
A força não está no seu próprio braço, mas no Senhor. Ele vai conseguir fazer coisas tremendas, mesmo em meio às dificuldades. E aí ele vai dizer, o verso 6, ele vai dizer, o qual passando pelo vale árido, em outras versões, vale de Baca, faz dele um manancial de bênção. Um manancial de bênção cobre a primeira chuva. Você sabe o que era aí o vale de Baca? O vale de Baca, ele também era conhecido como Vale das Lamentações, Vale de Lágrimas, Vale das Balsameiras ou Vale Árido, né? Como na versão que eu fiz a leitura, né? Baca é uma palavra hebraica que significa choro, lágrima. E nesse vale, né, havia umas plantas, né, chamadas as balsameiras, e essas balsameiras, elas destilavam, elas gotejavam em uma resina, choravam, né? Uma resina. E essa resina, né, esse bálsamo, né, que é uma resina, tinha um odor muito agradável. Tanto que a palavra bálsamo, ela veio a significar, né, veio a ter esse sentido, né, figurativo de alívio e de conforto. Alívio e conforto. O bálsamo, né, aquele bálsamo que desce sobre a sua vida. Então, nesse vale árido, haviam essas plantas, né, as balsameiras, que destilavam, né, que gotejavam esse bálsamo, né, uma resina de odor aí agradável. Ele vai dizer, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Então você pode perceber aí que mesmo tendo o Senhor conosco, muitas vezes nós temos que passar por vales assim, vales áridos, vales secos, vales de angústia, de dor, de morte, de sofrimento, de tormento, muitas vezes. Mas ele vai dizer aí que nesse vale de lágrimas, ainda que você precise aí caminhar aí por esse vale árido, ainda que haja um vale árido aí no seu caminho, com o Senhor, que nos dá força, a gente consegue passar por ele. Porque o salmista sabe que a sua vida sem Deus é uma vida sem rumo. Mas com o Senhor, não importa o que há no caminho, ainda que seja um vale árido, você vai conseguir passar por ele, protegido pelo Senhor. Então, o que ele está nos ensinando? Que a despeito das dificuldades, né, que possamos enfrentar, o Senhor nos dá força para passar. Ainda que esse seja um vale de lágrimas. Olha o que ele vai dizer. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, o que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente que a fonte da nossa força é o Senhor. É por isso que eu tenho que estar na tua casa para adorar o Senhor. Você não está sozinho nesse caminho. Você tem um companheiro, você tem um parceiro de caminhada. Ele caminha junto com você. Ele vai com você. Ele segura a sua mão e quando você não tem forças para caminhar, é Ele que coloca você nos braços. Ele vai dizer,
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, pelo vale de Baca, faz dele um manancial, de bênção cobre a primeira chuva. Deixe-me dizer para você o que o salmista está nos ensinando. Ele está mostrando aqui, né, ele faz aqui, nos mostra aqui o que está no interior do homem e aquilo que está no exterior. Olha, aquele homem que tem o coração, né, no seu coração, os caminhos aplanados, ele consegue passar pelo vale árido e fazer desse vale árido um manancial. Há um contraste no que está dentro do seu coração e no que está fora. Ele está mostrando aqui que o indivíduo que tem o coração aplanado pelo Senhor passa pelo vale, enfrenta o vale, e esse vale é transformado. O que está dentro do seu coração? Você pode me dizer? O que tem enchido o seu coração? Você pode me dizer? Ele vai dizer, olha, vão indo de força em força. Como assim? Está carregando aí? Está se esforçando nesse caminho? Ele diz, antes do verso 7, ele vai dizer, cuja força está em ti. Então eles vão indo de força em força. Na sua força? Não, de forma alguma. Eles vão indo de força em força porque eles vão na força do Senhor. É na força do Senhor. Na força que ele recebe por estar na presença de Deus, é na força que ele recebe por ouvir o Senhor, é na força que ele recebe por louvar a este Deus, exaltar a este Deus. É uma vitamina diária, constante. Ele consegue aí passar por esse vale porque ele não larga a mão do seu Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele é alguém, o salmista é alguém que se relaciona com Deus diariamente. Ele vence aí o vale de lágrimas, ele vence aí esse vale árido, vivendo aí uma relação com Deus, de louvor, de adoração, de comunhão, de contrição. Ele ora, ele confia e ele segue, ele prossegue. Ele fala aí de um convívio, de um relacionamento. Ele fala de comunhão. Aí ele consegue mudar o deserto que está à sua frente. Porque ele vive nessa companhia, ele vive nesse diálogo, ele vive nessa comunhão com o seu Deus. Ele vive aí
num culto de louvor, ele vive aí num culto de adoração, ele vive aí num culto de confissão, de entrega. Mas muitas vezes a gente só lembra de Deus quando está no meio do deserto. O salmista aqui, ele diz, olha, o que eu mais anseio é por estar na tua presença, Senhor. Não porque eu estou num vale, mas porque eu anseio a tua presença. E isso é o que faz a diferença. Uma vida de comunhão, de adoração, de louvor. Uma vida de confissão, de entrega. Será que você pode dizer como o salmista? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? Será que você pode dizer como salmista? Será que eu posso dizer como salmista? Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Será que a minha vida tem sido assim? Se não for, se a resposta não foi sim, tem sido, peça ao Senhor agora misericórdia, para que seja, para que se torne. Peça para que Ele desperte você, levante você e te coloque de volta no caminho. Não é o templo. São paredes, né? Mas é o que Ele representa. É um lugar que Ele se revela de forma comunitária. É um lugar que Ele recebe o louvor de forma comunitária. E para o céu, para onde nós vamos, é um louvor comunitário. É uma vivência assim. Peça ao Senhor que te ajude, te levante. Eu perguntei, né, o que motiva você a ir, mas também perguntei a você, por que você fica? Talvez porque os tabernáculos do Senhor não sejam amáveis. Talvez porque a sua alma deixou, e é muito, de suspirar por estar nos átrios do Senhor. Que o Senhor desperte, te levante e te coloque como um adorador, o adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. A chuva continue em Natal. Talvez muitas pessoas hoje deixem de adorar o Senhor. Porque o lugar perdeu a importância no seu coração. Talvez num dia como hoje, iriam trabalhar, iriam atender a um convite para alguma outra atividade. Eu espero, sinceramente, que os átrios, que os tabernáculos de Deus sejam amáveis a você. Eu espero que a sua alma suspire e desfaleça por estar na presença de Deus, reunido com os seus irmãos na adoração ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.